Olá! A aula de hoje é sobre el pretérito imperfecto del indicativo. Olá, olá. Mais um vídeo, mais um pedido de um inscrito aceito. Então vejam, hoje nós trataremos del pretérito imperfecto del indicativo. Eu já gravei aqui para o canal um vídeo sobre presente do indicativo e também como expressar futuro. Eu deixarei eles linkados aqui para vocês. E agora um vídeo sobre passado. Há mais de um passado em espanhol. Vamos começar então pelo pretérito imperfeito. Quando que nós usamos o pretérito imperfeito? Quando eu quero narrar ações que aconteciam cotidianamente, mas no meu passado. Por isso, usarei marcadores de tempo como antiguamente, antes, quando eu era niña ou quando eu era niño. De pequena, sim, algumas, ou de pequeno, quando eu era pequeno. Então vejam que são alguns marcadores de tempo que demonstram um hábito, mas no passado. Esse tempo verbal dos passados em espanhol é o mais fácil, por dois motivos. Um deles é porque se assemelha muito com o nosso pretérito imperfeito, e segundo, porque só há 3 verbos irregulares, diferentes dos outros passados que tem um montão. Então ele é bem fácil de entender. Eu vou conjugar para vocês 2 verbos regulares terminados em ar, 2 terminados em er e 2 terminados em ir, para que vocês possam ver como se conjuga. Então o que nós faremos? Quando o verbo termina em ar, vamos nos basear nos 2 verbos que eu vou falar aqui para sempre conjugá-los. Quando o verbo termina em er, vou me basear então como os 2 verbos desse vídeo e quando termina em ir, como os desse vídeo também. E no final do vídeo eu falarei os 3 que são irregulares, que daí são os que não seguem essa regra. Bom, então vamos lá. Hablar, que significa falar. Yo hablaba, tú hablabas, usted, él, ella hablaba, nosotros, nosotras hablábamos, vosotros, vosotras hablabais, ustedes, ellos, ellas hablaban. Vejam que em português era eu falava, tu falavas e assim por diante. Vejam que é bem parecido. A principal diferença é que em espanhol é com B e no português é com V. Certo? Bom, vamos lá para outro exemplo de verbo terminado em ar para que vocês possam conjugar. Amar. Yo amaba, tú amabas, usted, él, ella amaba, nosotros, nosotras amábamos, vosotros, vosotras amabais, ustedes, ellos, ellas amaban. Então vejam, o verbo termina em ar, as terminações serão aba, abas, aba e assim por diante, como vocês estão vendo na ilustração. Vamos aplicar esses 2 verbos em 2 frases. Quando eu era niña, hablaba mucho más con mis vecinos. Quando eu era menina, eu falava muito mais com os meus vizinhos. Ou seja, sei lá, porque eu não trabalhava, tinha mais tempo. Entende? Era um hábito no passado. Então não foi algo que aconteceu uma vez. Foi algo que aconteceu várias vezes. Eu sempre falava, mas lá no passado. É diferente de um outro passado que depois eu vou explicar para vocês, que é algo pontual, que acontece uma vez. Aqui não, é um hábito no passado. Agora, com o verbo amar. De pequena, amaba jugar com mis hermanos. Quando eu era pequena, eu adorava brincar ou jogar com os meus irmãos. Então veja, também um hábito no passado, algo que aconteceu mais de uma vez lá no meu passado. Bien? Bom, verbos terminados em er. Comer. Yo comía, tú comías, usted, él, ella comía, nosotros, nosotras comíamos, vosotros, vosotras comíais, ustedes, ellos, ellas comiam. Veja que as terminações do verbo terminado em er não é aba, é ia. Então, outro verbo terminado em er, beber, para fazer a comparação, como eles são semelhantes na conjugação. Yo bebía, tú bebías, usted, él, ella bebía, nosotros, nosotras bebíamos, vosotros, vosotras bebíais, ustedes, ellos, ellas bebiam. 2 frases, então, com esses 2 verbos. Comer. Antes, eu comia menos ensalada.
Antes, eu comia menos ensalada. Antes, eu comia menos salada. Então, antes, antigamente. Com beber. Antiguamente, bebia muito jugo. Ou melhor, vamos trocar a pessoa. Antiguamente, bebíamos muito jugo em minha casa, digamos. Então, antigamente, nós bebíamos muito suco em nossa casa, na minha casa. Enfim. Ficou claro? Verbos terminados em er, então, terminam com essas terminações que estão na ilustração. Verbos terminados em ir. Partir. Eu partia, tu partias, usted, él, ella partía, nosotros, nosotras partíamos, vosotros, vosotras partíais, ustedes, ellos, ellas partían. E o verbo salir, que significa sair. Eu salia, tu salías, usted, él, ella salía, nosotros, nosotras salíamos, vosotros, vosotras salíais, ustedes, ellos, ellas salían. Vejam que as terminações, tanto para verbos terminados em er como ir, são iguais, o que facilita ainda mais esse tempo verbal. Então, eu comia, eu partia, eu comia, eu partia. Então, veja, verbo terminado em er, ia. Verbo terminado em ir, ia. Facilita a nossa vida. Vamos lá, duas frases com verbos terminados em ir. Mi hermano partía muy atrasado para la escuela cuando pequeño. Mi hermano partía muy atrasado para la escuela cuando pequeño. Então, quando ele era pequeno, né, meu irmão partia, ou seja, ia para a escola muito atrasado quando era pequeno. Sim? Deu para entender? Bom, verbo salir então, uma frase de exemplo. Quando eu era niña, salía del colegio a las 12 de la tarde. Quando eu era niña, eu salía de la escuela a las 12 de la tarde. Quando eu era menina, eu saía da escola, do colégio, às 2 da tarde. Bom, era hábito no passado. Então vejam, aprendemos a conjugar 6 verbos regulares, 2 terminados em ar, 2 em er, 2 em ir e vimos 6 frases de exemplo. Agora vamos tratar dos irregulares, que como eu disse são apenas 3, o que facilita muito a nossa vida. E esses 3 não são também tão diferentes do português que eu não possa fazer uma assimilação. O primeiro verbo irregular, no pretérito imperfeito do indicativo em espanhol, é o verbo ser. Só que para nossa alegria é parecidíssimo com o português. Então vamos lá. Eu era, tu eras, usted, él, ella era, nosotros, nosotras éramos, vosotros, vosotras erais, ustedes, ellos, ellas eran. Una frase con el verbo ser. Mi hermano era muy estudioso cuando pequeño. Ou, quando pequeno, mi hermano era muy estudioso. Quando meu irmão, quando pequeno, de pequeno, né? Quando ele era jovem, menor. Quando pequeno, meu irmão era muito estudioso. Tranquilo? Então, hábito no passado. Verbo terminado, outro verbo irregular, verbo ir. Yo iba, tu ibas, usted, él, ella iba, nosotros, nosotras íbamos, vosotros, vosotras ibais, ustedes, ellos, ellas iban. Então, antigamente, nosotros íbamos a la escuela en autobús. Antigamente, nós íamos à escola de ônibus. Então, veja, também hábito no passado. Aqui eu modifiquei, coloquei na pessoa nós o exemplo. E o verbo ir é irregular. Veja também que dá para fazer uma relação com o português. Em espanhol, iba, em português, ia. Não é um bicho de 7 cabeças, é fácil de compreender. E o terceiro e último verbo irregular no pretérito imperfeito do indicativo é o verbo ver. Em português, eu via. Em espanhol, yo veía. Lembrando que o V tem som de B. Yo veía, tu veías, usted, él, ella veía, nosotros, nosotras veíamos, vosotros, vosotras veíais, ustedes, ellos, ellas veían. Então, o verbo ver. Mis hermanos veían mucho dibujo animado. Eu posso não colocar um marcador de tempo, desde que no meu contexto eu consiga
demonstrar ao meu ouvinte que era um hábito no passado. Então, mis hermanos veían mucho dibujo animado. Os meus irmãos viam muito desenho animado. Então, isso num passado. Ficou claro? Esse é o tempo verbal mais simples, eu acredito, em espanhol. Espero que ele seja útil para que você possa narrar os seus acontecimentos passados, seus hábitos no passado. Isso é bem interessante para contar quando nós éramos pequenos ou quando morávamos em outro país. É bem interessante para usar o pretérito imperfeito do indicativo para treinar esse tempo verbal. Bom, se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários, se inscreva no canal ativando o sininho para receber as notificações, siga o Instagram do canal, deixe um me gusta aqui no vídeo e até a próxima aula. Muitas gracias, cuidem-se nesta quarentena.